Olá, seja muito bem-vindo à nossa quarta e última aula sobre a formação de liderança para Ministério Infantil. Meu nome é Letícia Ribeiro e eu quero estar com você mais esse momento para que nós possamos crescer e edificarmos cada dia mais o nosso ministério. Bom, vamos lá. Nós já passamos aí as duas primeiras aulas com o líder da sua equipe, né? Falamos aí sobre liderança extraordinária, falamos sobre valores, né? Sobre missão, como isso interfere. Falamos sobre cosmovisão na primeira aula. Na terceira aula falamos sobre formação de líderes e o quanto é importante nós mudarmos a visão que temos sobre aquilo que fazemos. E hoje nós vamos encerrar essa primeira fase, e depois eu tenho uma novidade para você, mas vamos encerrar essa primeira fase falando sobre algo que eu sou apaixonada, que é ouse sonhar. Essa quarta aula nós vamos falar sobre sonhos e como eles podem mudar o nosso ministério. Para começar, eu quero usar uma imagem que eu sei que talvez você tenha conhecido, já tenha visto, né, algumas vezes na sua vida, que é esses três copos aqui que às vezes são usados numa dinâmica para refletir quais são as nossas visões de mundo, como eu vejo as coisas. Existem três copos aqui e para algumas pessoas esse copo está meio cheio ou meio vazio, né? Para você aí, você vê o copo meio cheio ou meio vazio? Se você visse esse copo, você ia dizer o quê? Que ele estava cheio ou estava vazio? Que ele estava assim ou ele estava assim? Né? Isso aqui determina a forma como eu enxergo as coisas. Nem todo mundo vê as coisas da mesma perspectiva, né? Isso é algo que eu aprendi ao longo dos meus anos liderando, é que nem todo mundo enxerga as coisas como a gente vê. Às vezes você está olhando para a sua equipe e você está pensando, poxa, o pessoal tá bem, tá vindo. Tem um problema ou outro ali, mas assim, tá show, o pessoal ama o que faz, tá legal. Outra pessoa talvez olhe e pense, poxa, olha o problema que eu tô agora, meu Deus, a equipe não vai para frente, e agora, como é que eu tenho que fazer? E às vezes é a mesma equipe, é a mesma situação, e tu pensa, poxa, mas eu tô tão animada, o que está acontecendo com aquela pessoa? É porque a gente vê as coisas de acordo como nós percebemos o mundo, e as pessoas pensam e percebem o mundo de formas diferentes. Essa é a nossa raiz de ver tudo. Por exemplo, eu sou uma pessoa naturalmente mais realista. Eu não sou muito, assim, animada com as coisas, estou achando que está tudo lindo, tudo maravilhoso. Meu Deus, super animada, acho que vai dar super certo. Não, eu sou bem realista, às vezes até um pouquinho pessimista. Meu marido é mais pessimista que eu, mas eu tô mais para realista, né? É a realista esperançosa. Então, assim, essa é a minha natureza de enxergar o mundo. Talvez você tenha a sua natureza ser. Eu sou muito pessimista. Para mim tá sempre tudo errado, para mim tá tudo sempre horrível. Mas eu quero dizer para você que quando nós somos cheios do Espírito Santo, não deve ser a nossa forma de ver o mundo que determina a forma como nós vemos o ministério. Não é os nossos olhos humanos que vão determinar se eu vou olhar para as coisas e achar, poxa, que bom que está assim, ou poxa, está péssimo. Não. Quando nós temos o Espírito Santo, nós precisamos olhar as coisas como o Espírito Santo vê. E às vezes a forma como Deus vê é muito diferente da forma como eu vejo. Existem situações que eu olho com os olhos humanos e penso, meu Deus, que tragédia isso que está acontecendo. Não era para ser assim. E Deus olha e diz, não, era exatamente assim que eu queria que fosse. E aí? Como é que eu faço quando a minha visão diverge da visão do Espírito Santo? E aí isso mostra o quanto o meu coração está submetido à vontade dele. É quando eu olho as situações com os olhos de Deus. É uma coisa que eu sempre oro, eu digo, Deus, eu não quero olhar com os meus olhos naturais. Eu quero olhar com os teus olhos. Eu digo isso quando eu oro por pessoas. Às vezes a gente tem alguém da equipe que pensa, poxa, vontade de demitir. Não, é voluntário, mas eu queria demitir. Né?
Mas será que eu estou olhando com os meus olhos naturais ou eu estou olhando como Deus olha ele? Como que Deus vê essa pessoa? Como Deus vê o seu ministério? Como Deus vê o seu pastor? Como Deus tem visto a sua igreja? É essa visão que você precisa ter e não a sua visão natural. O coração do homem pode fazer planos. Provérbios 16:1 diz, mas a resposta certa vem dos lábios do Senhor. Nós podemos sonhar com muitas coisas, mas existe um sonho que é superior a todos eles, que é o sonho de Deus. É a vontade de Deus que reina sobre todas as coisas. Às vezes a gente fica muito angustiado, e isso é algo que eu tenho ao longo da minha vida como líder aprendido, e hoje já estou um pouquinho mais avançada nessa aprendizagem que é: Deus tem o controle de tudo. Por que eu fico aqui tentando resolver, tentando fazer, se Deus já tem o controle de tudo? Eu só preciso descansar e saber que Ele está fazendo todas as coisas perfeitas ao tempo dele. Ele que sabe o que tem que ser feito, é Ele que move as coisas. Então, o meu coração pode fazer milhares de planos para o Kinder, mas a resposta certa vai vir dos lábios do Senhor. E aí, nós precisamos pensar o seguinte: ora, se o meu coração pode fazer planos e a resposta vem dos lábios do Senhor, eu deveria ficar apenas com a resposta que vem dos lábios dele ou eu devo fazer planos? E são dúvidas que às vezes a gente fica pensando, poxa, o que será que eu devo fazer? Eu queria compartilhar, abrir um parêntese aqui dentro do que eu estou falando para compartilhar a minha experiência. Eu liderei durante muitos anos jovens, era o que eu sempre fiz, sempre foi liderar jovens, né? Sempre pastoreei jovens, enfim, essa sempre foi o que eu sempre fiz e sempre soube fazer isso. Por ocasião da minha vida, eu acabei vindo para Joinville, né? Conheci a Onda, acabei ficando aqui, né, membro da Onda Dura por muito tempo, já estou há quase 9 anos na Onda. E aí eu voltei para o Rio Grande do Sul, sou gaúcha, né? O jeitão assim de falar é porque eu sou gaúcha. E no meu retorno para Joinville, né, em outras circunstâncias, não vou entrar em todo o testemunho, porque é um pouco longo, mas assim, quando eu vim para Joinville, no primeiro momento, a pessoa que liderava aqui falou, olha, Letícia, ela estava indo embora para outro país, ela falou, olha, Letícia, eu pensei em você assumir o Ministério Infantil, acho que tem tudo o teu perfil, né, tem pedagogia, papapá. Eu falei, gente, nunca, jamais, eu não tenho absolutamente nenhuma, eu não tinha experiência, eu não sabia, eu nunca tinha trabalhado com criança. E aí eu disse para ela que não. E aí, enfim, acabou que eu disse que não para ela naquele momento. E, enfim, ela foi embora, eu vim para cá e as coisas começaram a acontecer. Uma outra pessoa ficou de líder na época. Entrou a pandemia, começou a pandemia e aí, né, enfim, não tinha nem cultos, nem nada. No primeiro momento, a gente ficou muito tempo sem cultos. E eu estava exercendo uma outra função, né, na época. E aí, um dia, eu estou conversando com a Lari é a esposa do Lipão. E aí, o Lipão abre a porta, a gente estava dentro de um lugar que era o concierge, que a gente chama aqui, que é tipo um lugar que guarda vassoura e coisa, a gente não tinha sala, na época estava uma reforma, a gente sentou ali para conversar, a gente estava tratando coisas do GP, e o Lipão entrou e falou assim, Lari, a pessoa que está na liderança, né, ela vai precisar se afastar, porque ela estava com alguns problemas, e eu não sei o que eu faço com o Kinder, né, queria conversar contigo, trocar uma ideia e tal, e ele saiu. E eu fiquei conversando, digo, poxa, o que será que a gente faz, né, nessa situação? Pensei assim, trocar uma ideia sobre isso. E fui embora. Morava na frente da igreja, fui embora pra frente. E aí eu ia sair com a Lari depois pra poder ir no shopping. Na hora que eu volto, fui lá pra casa trocar de roupa, na hora que eu volto, a Lari me disse, Letícia, vem cá na sala do Lipão que eu quero falar um negócio contigo. Quando eu entrei, estava armado o circo. Lipão, Larissa e eu, né? Eu digo, gente, o que será que eles querem, né? Lá veio o golpe. E aí o Lipão começou, não, porque veja bem, resumo, era para me chamar, né? Eu não vou dizer convocar, porque daí fica parecendo que eu não tive escolha, mas foi quase uma convocação, de estar à frente do Ministério Infantil. E eu falei, gente, mas eu nunca fiz isso. Não sei, eu toda a minha vida liderei, toda a minha vida, eu lidero desde que eu tenho 16 anos, eu comecei liderando o Ministério de Adolescentes, toda a minha vida, mas eu nunca liderei crianças, né?
E aí, enfim, ele terminou de falar e eu tive o seguinte sentimento: Deus, será que é isso que eu preciso fazer? Será, Deus, que se a tua igreja precisa de alguém fazendo isso, eu não deveria responder a esse chamado? Eu não deveria me disponibilizar, já que a tua igreja precisa e o meu coração está em fazer aquilo que a tua igreja precisa? Aquela mentalidade na hora fez com que eu dissesse sim. E é tão louco porque eu não me imaginava fazendo aquilo. E de repente, eu fui descobrindo um mundo, porque os sonhos de Deus eram outros para mim. Talvez eu não conseguisse, o meu coração não estava fazendo esses planos, mas a resposta certa vem dos lábios do Senhor. Por que eu estou falando isso? Porque existem coisas na nossa vida que nós nem imaginamos, mas Deus já sonhou. Porém, existem coisas que o Senhor vai colocando no nosso coração para que nós possamos ir preparando para que na hora certa ele venha a trazer a luz. Então existem formas de sonhar, existem coisas que nós nunca imaginamos e existem coisas que nós imaginamos. Mas o nosso papel não é tolir os sonhos da nossa vida, não, muito pelo contrário. O nosso papel é sonhar, mas ter a confiança que a resposta certa vem sempre de Deus. Eu, no meu caso, não imaginava essa resposta de Deus. Confesso para vocês que não tinha a menor ideia. E eu me vi envolvida no propósito de Deus para minha vida. E hoje não me vejo fazendo outra coisa. Até recentemente acabei atuando em outras coisas na igreja, auxiliando em outras coisas, e imediatamente meu coração ficou muito claro de que a minha vontade hoje, meu coração, meu ânimo estava em servir as crianças da igreja. É muito louco, porque é algo que eu nunca imaginei. Existem respostas de Deus que você nunca imaginou, mas elas vêm como um direcionamento do Pai na sua vida. Mas não deixe de sonhar. Sonhe com coisas, mas sempre com o coração certo de que mesmo sonhando, Deus é quem dá a resposta. Voltando para cá, cortando um pouquinho meu testemunho, mas líderes apaixonados zelam pelo cumprimento do seu sonho, né? Quando eu sou apaixonada por algo e quando eu amo aquilo que eu faço, eu zelo para que os sonhos que Deus colocou no meu coração, as coisas que eu tenho visionado, elas venham a acontecer. Mas eu preciso ser apaixonado. E essa paixão não é uma paixão humana, não é uma paixão motivacional. Eu não quero que você encare esse vídeo. Vou ver o vídeo e vou sair super motivada. Não, eu quero que você seja apaixonado porque o Espírito Santo plantou essa paixão em você. Então ore, peça, Espírito Santo, enche meu coração de paixão. Quando eu tenho a visão e eu tenho um sonho e eu ouso sonhar, poxa, onde eu quero chegar com o Ministério Infantil, eu começo a me preparar. Esse é o passo número 1. Você precisa se preparar. Qualifique-se. Vá atrás. Invista no seu ministério. Você não vai conseguir executar as coisas se você não tiver habilidades para fazer. Então, se você sonha com o ministério infantil, qualifique-se para isso. Vá atrás, busque alternativas que possam te ajudar a servir com mais excelência. Não deixe para depois, faça hoje aquilo que você tem no seu coração plantado pelo Senhor. Prepare-se, vá atrás de curso, vá atrás de qualificação, busque, veja vídeos. Nós temos uma gama, né, de opções hoje que podem fazer com que você prepare o seu coração, prepare as suas mãos para fazer aquilo que Deus colocou. Porque a hora que Deus disser sim, se for essa a vontade dele, você já vai ter preparo para fazer aquilo que ele te chamou. Segunda coisa é investir. Torne realidade aquilo que você sonha. Você precisa pensar assim, poxa, eu tenho um sonho, eu quero fazer tal coisa, como é que eu chego lá? Como é que eu invisto para chegar lá? Invista tempo, invista cuidado, invista planejamento. Comece a pensar, sonhe, calcule como você vai chegar. Porque às vezes a gente tem sonho, mas a gente não materializa. Por exemplo, você tem um sonho de fazer uma viagem, mas se você não guardar dinheiro por mês, você não vai fazer essa viagem.
Você precisa investir, você precisa dedicar tempo. Se você quer tirar férias, quem aí depende de tirar férias, vai precisar trabalhar antes para poder sair de férias tranquilo. Então, você precisa investir o seu tempo, organizar para você chegar onde você tem vontade de chegar, onde você tem entendimento de que Deus chamou você para chegar. E a última coisa é, compartilhe, faça com que os outros façam parte do seu sonho. Não existe nada melhor do que sonhar junto. Tem uma equipe, eu, por exemplo, na nossa realidade aqui da Onda, eu tenho os gerentes, que são as pessoas que lideram os cultos. E essas pessoas são escolhidas com muito amor. Por quê? Porque são pessoas que sonham comigo. São pessoas que vestem a camiseta, que eu sei que são assim, ó, que vão vir, que vão dar o gás, que vão dar o sangue, que amam. Eu tenho prazer em compartilhar com eles, porque eles vão sonhar comigo. Não compartilhe com quem vai sepultar o seu sonho. Alguém vai dizer, mas isso não dá para acontecer. Mas isso é difícil. Mas isso... Não, compartilhe com quem sonha com você. Talvez leve tempo, talvez seja difícil, mas quando nós caminhamos juntos, nós conseguimos chegar mais longe. Tempo atrás, alguns anos atrás, meu esposo fez uma dinâmica. A gente discipulava um grupo de pessoas há muitos anos, então a gente fez uma dinâmica com esse grupo. E ele pediu para que cada um fizesse um documento e dissesse nesse documento sonhos a curto prazo, 1 ano, sonhos a médio prazo, 5 anos, e sonhos a longo prazo, 10 anos. E aí, essas pessoas fizeram ali o planejamento. E aí foi interessante porque, assim, o sonho, ele tem uma característica de ser algo que nos parece, no primeiro momento, impossível, mas ele também precisa ser um sonho ligado à realidade. Ele não pode ser algo, por exemplo, eu não posso sonhar em ser uma atleta nadadora, porque é fora da minha realidade, eu já não tenho mais idade, já não tenho, né, mais porte físico para isso, não nado. Então, assim, tem coisas que são totalmente deslocadas da realidade. Mas eu preciso sonhar, talvez em coisas que sejam possíveis, que eu faça, que sejam difíceis, mas que estejam ao meu alcance. E é interessante porque cada um das pessoas ali na reunião fez. Então, fez a curto, médio e longo prazo. E é interessante que algumas pessoas, assim, ó, tinha uma pessoa específica que eu lembro que dizia, eu quero em longo prazo jogar futebol na Europa, em tal time, patatá. Gente, mas assim, nem o 15 de Piracicaba tá chamando, entendeu? Não sei, já tá com 28 anos, eu acho que, né, enfim, não sei se vai rolar, né? Mas existiam pessoas que fizeram sonhos, poxa, não, eu quero em 1 ano concluir o meu curso que eu estou fazendo, minha pós-graduação, e em 5 anos eu quero poder fazer uma faculdade. Vou fazer uma faculdade e vai ser assim, vai ser assado. E em 10 anos eu quero poder ter uma casa, né? Eu quero poder investir nisso, né? Eu vou começar a juntar ali, sei lá, no 4º ano e tá. Então, existiram pessoas que fizeram planos completamente fora e existiram pessoas que fizeram planos ousados, mas planos possíveis. E aí, passou o 1º ano, ele voltou com a mesma folha para todo mundo. Eles deram risada, porque tinham umas coisas estrambólicas, já visualizaram que não era possível fazer há 1 ano, mas existiam pessoas que muito coerentemente conseguiram. E aí a gente teve a oportunidade, depois de fazer 5 anos. E aí foi muito legal, porque algumas pessoas sentiram extrema satisfação de terem alcançado, e outras ficaram muito frustradas, porque eram sonhos absurdos e que não tinham como se concretizar. Então a gente precisa, quando fala de ousadia em sonhar, ter essa percepção do que é possível, o que é impossível. Por exemplo, eu tenho muitos sonhos com o Kinder. Eu sonho muita coisa que eu às vezes nem compartilho, porque eu penso, poxa, eu acho que talvez as pessoas não entendam muito. Mas eu não sonho com o Kinder em ter um prédio de 10 andares para o Kinder, para que a gente possa ter aqui, a criança entre com 1 ano e saia com 30, porque ela vai fazer toda a pós-graduação em 5 anos. Não, porque em 5 anos eu sei que isso não vai acontecer, mas talvez seja um sonho que vai passar de geração em geração. E talvez meu filho, meu neto, possa alcançar, porque o ousar sonhar, ele não está limitado aqui e o agora, ele não está limitado à minha geração.
ouse sonhar para gerações futuras. Talvez o que você começa hoje, talvez você não vá colher, mas alguém vai colher no seu lugar. Tem um princípio chamado de pico a pico, que é o seguinte, a vida da gente, ela não é linear. Todo mundo sabe disso. A gente não está sempre em alta, sempre motivado, sempre disposto. Não, a gente vai, né, como mostrou aqui o gráfico, oscilar. É normal, não é você que tem um problema ou qualquer coisa, não, é normal. Existem momentos que você vai ter um declínio, que você vai se sentir desmotivado durante o ano, que você vai olhar e pensar, poxa, né, não vai acontecer nada, os meus sonhos não vão para frente. E existem momentos de sonhar. E existem momentos de declínio. E o pico a pico é saber o seguinte, que hoje talvez você esteja num momento de vale. E aí você precisa perseverar, porque isso vai passar. Não há mal que sempre dure, né? E nem bem que nunca acabe. Quem não conhece esse ditado antigo? E é verdade, tudo passa. Na vida da gente as coisas passam. Então existem vales na sua vida que talvez estejam longos, mas eles vão passar. E existem momentos onde você vai ser levado a sonhar. E é nesses momentos de sonho que você decide, que você projeta, que você consegue ver e tentar imaginar coisas para além daquele momento. E aí você precisa levar esse sonho e essa decisão até o próximo pico, para que você precise avançar. E às vezes você vai ter que passar por um vale. E nesse vale você vai precisar perseverar. A grande característica de quem é um voluntário, de quem serve no reino de Deus, de quem é um líder do ministério, é ter a capacidade de perseverar no dia mau. Sabe por quê? Porque quando a gente faz uma conferência, quando a gente faz um evento, um dia da criança que foi top, que foi sucesso, eu estou muito animado. Mas não é de dia da criança que a gente vive do dia a dia. Do dia que tá chovendo, do dia que tá frio, do dia que tu tá cansado, tá com dor de cabeça e você precisa levantar para vir servir. É nesse dia que você precisa perseverar, porque vai fazer toda a diferença para aquilo que você faz o dia que você perseverar. É por isso que nosso coração precisa estar completamente voltado a servir a Deus e agradar a Deus e satisfeito nele, porque no dia difícil é só um coração perseverante que vai se manter. 6 verdades sobre cultivar sonhos. Vamos lá. Verdade número 1. Você precisa ter paixão pelo que faz. Não seja morno. Não seja mais ou menos. Não seja aquela pessoa que faz só por fazer. Mas seja apaixonado, seja grato. É tão interessante que às vezes as pessoas não dão valor para algo até que elas perdem, né? E existe um componente que nos torna diferentes quando nós aprendemos a dar valor. Mesmo quando nós estamos envolvidos no marasmo de sempre fazer a mesma coisa. Lembre-se do seu primeiro dia de trabalho, por exemplo, que você foi super motivado, você pensava, meu Deus, que oportunidade que eu tenho de trabalhar nessa empresa. Mas vão haver dias maus. E aí, como vai ser? Se você não mantém a sua paixão em fazer aquilo, se você não mantém a sua paixão em ministrar, se você não mantém a sua paixão em estar com as crianças, você não vai conseguir cultivar sonho, porque você vai desanimar diante das dificuldades. Já comentei numa outra aula, acho que na anterior, que o meu esposo é líder do Ministério de Louvor, e é tão interessante, porque o Ministério de Louvor aqui da Onda é muito grande, e as pessoas às vezes têm um desejo muito grande de estar ali, de ministrar. O maior sonho é participar da Onda Adoração. Meu Deus, a pessoa chega no primeiro dia e diz, não, Dani, conta comigo para ministrar todos os cultos, eu vou estar, porque eu amo, porque eu quero, porque eu canto, não importa. Eu estou na escala, pode me colocar mesmo que eu não estou na escala. Muito bem. Passou 1 ano, passou 2 anos, já assim, ó. Se tiver que ministrar 2 vezes já é um problema, porque já não está mais motivado, porque não sei, porque já dá uma esquivada. Por quê? O que mudou? Mudou o seu coração apaixonado. Então mantenha o coração apaixonado. Saiba ter essa capacidade de cultivar paixão naquilo que você faz. 2, vença o desânimo. Vão haver dias difíceis, vão haver dias que você não vai estar animado, dias que você não vai querer vir ministrar, dias que vão estar chovendo e você só vai conseguir chegar no sonho se você conseguir vencer esse dia ruim. 3,
Concentre-se em um foco. Saiba onde você quer chegar. Quando nós sabemos onde nós queremos chegar com o Ministério Infantil, a gente não se distrai com as outras coisas que aparecem. A gente vai cortando. Não vou dar atenção para isso, não, porque eu tenho um foco. Eu quero chegar lá. Eu sei que eu preciso chegar nesse lugar e eu vou fazer de tudo para isso acontecer. Tenha bom ânimo. Olhe para as coisas com olhos de fé. Bom ânimo, refresco naquilo que você faz. Olhe com olhos de paixão, de amor, tente olhar as coisas pelo lado bom. Porque às vezes, eu vejo muito engraçado, porque o espírito do líder acaba, a forma como a pessoa está se sentindo, acaba que contamina toda a equipe. A pessoa está desanimada, tudo para ela é ruim. Tudo para ela não tá bom. Nada que é feito, não, tô desanimada, porque ninguém... Tudo é um problema, né? E isso precisa mudar na sua vida. Se você tem essa perspectiva sempre ruim, você precisa alinhar o seu coração com Deus, porque você ter bom ânimo naquilo que você faz. Animado, cheio de Deus, entusiasmado é ser cheio de Deus. Então seja entusiasmado, cheio da presença de Deus, cheio de fazer as coisas acontecer. E esse bom ânimo vai fazer com que você cultive o sonho. 5. Seja resiliente. Ser resiliente é saber se moldar. Existem momentos que vão ser difíceis, você vai pender para um lado, mas você vai sustentar aquilo para se manter. Ser resiliente, né? Saber administrar as situações, as suas emoções. Não seja movido por emoção. As pessoas são muito movidas por emoção. Teve um problema em casa, já não pode mais. Teve uma situação que saiu do controle, já não consigo mais. Teve um desentendimento na equipe, já não quero mais, já quero largar. Não seja resiliente. Nós sermos resilientes demonstra o quanto nós confiamos em Deus, o quanto nós o amamos e o quanto nós fazemos as coisas para a sua glória. E último, busque sonhadores. Se alie com gente que ama também. Gente que faz, que sonha, que pensa. Tente andar com quem vê além de você. Às vezes a gente tem uma mentalidade muito fechada, às vezes a gente está muito dentro da nossa realidadezinha de igreja e às vezes a gente precisa andar e buscar pessoas que estão além da gente, que já passaram por situações, que enfrentaram e que conquistaram algo diferente no Ministério Infantil. Procure essas pessoas. Não procure pessoas que para andar com você, pessoas que não sonham, pessoas que são mal-humoradas, que não têm paixão. Não. Procure olhar para a gente que está além. Porque quando a gente olha para quem está além, nós somos desafiados a ver que nós podemos fazer mais do que nós temos feito até agora. Então, busque sonhadores. Bom, como você já sabe, todo final de aula temos a aplicação. E essa aula não vai ser diferente, nós vamos aqui a mais uma aplicação da quarta aula. Número 1, reúnam-se em pequenos grupos e respondam o questionário 1. Você vai lá, pega o arquivinho, talvez você já tenha trazido impresso aí o material, ou possa olhar no celular, mas respondam entre vocês o questionário 1. Depois, quais os sonhos para o Ministério Infantil? Eu faço, de tanto em tanto, esse brainstorm com toda a equipe. Pessoal, vamos sonhar. Vamos olhar o que nós poderíamos fazer. Vamos anotar, vamos ver o que a gente poderia fazer isso. Gente, quando a gente pensa no coletivo, surgem tantas ideias boas. Meu Deus, assim, coisas que eu nunca pensei. E aí a gente vai sonhando junto, a gente anota tudo. E vê, tá, agora o que a gente pode colocar aqui em prática? Então, esse é o momento de vocês sonharem com o Ministério Infantil de vocês. O que a gente pode fazer? O que a gente pode sonhar? O que você imagina que poderia ser possível a nós? Esse é o momento de sonhar com a equipe. 3, como você pode preparar, investir e compartilhar os seus sonhos? Pense, o que você precisa fazer para se preparar? O que você precisa fazer para que você invista e com quem que você pode compartilhar? Pense essas 3 coisas. O que eu poderia fazer para me preparar? Faça aí uma conversa na equipe para você chegar a esse bem comum. Quais as 6 verdades sobre cultivar os sonhos que eu tenho mais dificuldade em colocar em prática? Pega lá 6 verdades: paixão, desânimo, foco, ânimo, resiliente, sonho, buscar sonhadores. Olha dessas coisas aí.
quais que você tem maior dificuldade em colocar em prática. E por último, e não menos importante, porque eu sempre digo que essa é a parte mais importante, tenha um momento de oração. Orem pelo ministério de vocês. Eu tenho certeza em Deus, que Deus tem algo muito sobrenatural para fazer no meio de vocês. Isso não tem a ver com números, não tem a ver com qualidade de coisas, não, mas é um coração apaixonado que Deus quer gerar na sua vida. Talvez você nunca tenha tido esse coração, mas Deus quer reacender a paixão em você. Então orem, tem um momento de oração, coloque um louvor, sem louvor, enfim, como você achar melhor, mas tem um momento de ser ministrado pelo Espírito Santo. Muito obrigado por você ter ficado até aqui. Nós temos mais uma aula que é um bate-papo sobre inclusão na igreja. Não deixe de assistir, é um momento de compartilhar um pouquinho sobre aquilo que nós temos feito aqui na Onda Dura. Bom, além desse curso, nós temos também uma mentoria. Eu vou fazer uma mentoria para líderes de ministério, para pessoas que eventualmente queiram e desejem, né? Então você vai assistir essas aulas e se você tiver o desejo de fazer uma mentoria específica para o seu ministério, nós vamos fazer com todas as igrejas da Onda, né? Todos os campos da Onda Dura vão participar dessa mentoria, que vai ser mais específico. Nós fizemos aqui vídeos inspiradores. Nós queremos dar nesses outros vídeos, nesses outros momentos onde nós vamos ter ali, nós conversando, trocando ideia, essa mentoria pessoal, nós queremos entrar em questões mais técnicas que talvez a sua igreja precise de um apoio nosso. Então nós vamos fazer isso com as igrejas da Onda Dura e convidamos vocês de todas as igrejas a participarem conosco também desse momento. É um prazer estar com você. Espero que o seu coração e a sua mente seja transformado e você se prepare e invista para transformar a sua igreja, transformar o seu ministério e principalmente transformar o seu coração. Muito obrigado, que Deus abençoe vocês e até a próxima.